Jesus é o nosso Senhor. Boa noite. Noite um pouco fria, né? Já esteve mais frio essa semana em Brasília, né? Eu gosto do frio. E nós estamos na 5ª semana dessa série do Alimento Diário, que a capa está ali, ó, Dispenseiros dos Mistérios de Deus, que já é o nosso 2º volume. E a 5ª semana fala desse tema, o casamento na vida da igreja, que é o capítulo 7 de 1 Coríntios. Nós estamos até seguindo uma ordem, dos capítulos, né? Com temas relevantes do que vai acontecendo nesse livro de 1 Coríntios. E hoje, cabe a nós desfrutarmos esse tema. Pode parecer que é um tema propício para falar só para casais. Claro que interessa muito aos casados, esse capítulo. Mas é uma boa oportunidade para nós vermos a palavra profética sobre o casamento. Sobre os ensinamentos do apóstolo, naquela época o apóstolo Paulo. E o que os irmãos também, né, os apóstolos que estão à nossa frente, irmão Pedro e irmão Esdras, eles nos afirmam acerca desse capítulo. Então isso é uma direção para nós, isso é uma bênção para nós, né? Recebermos esse direcionamento, recebermos essa revelação e, como Paulo ordenou aqui no capítulo 17, né, é assim que ordena em todas as igrejas. Então, irmãos, vamos muito bem se aceitarmos essa ordenação do apóstolo Paulo e dos apóstolos que estão na nossa frente. Amém? É isso aí. Semana passada, quero só trazer o assunto para nós começarmos na introdução, foi dito acerca de sermos um espírito com o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, fala assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. Irmãos, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos falar juntos? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Essa mescla acontece quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador nas nossas vidas. E quando essa mescla acontece, irmãos, nada mais pode dissolver essa união. Nada mais pode dissolver essa união. O Espírito de Deus entra para dentro do espírito humano e aí eles se tornam um. Por isso que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O Espírito de Deus hoje vive dentro de nós. Se nós pudéssemos olhar para dentro agora do nosso homem interior e conseguíssemos ver o nosso espírito, você veria uma grande beleza desse universo, que é o Espírito de Deus dentro do seu espírito, dentro do meu espírito. Por isso que é tão importante nós invocarmos o nome do Senhor. Esse versículo está intimamente ligado a invocar o nome do Senhor. Porque em 1 Coríntios capítulo 12 fala que ninguém fala Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E onde está o Espírito do Senhor? Mesclado. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Por isso que todas as vezes que nós invocamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, nós tocamos nesse Espírito que está unido ao Espírito humano e recebemos toda a vida e o suprimento de Deus. Então, irmãos, é muito relevante nós sabermos que existe um versículo na Bíblia que fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele.
O nosso viver não é mais pautado nessa esfera terrena, mas o nosso viver agora é pautado na esfera celestial. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora, o som propagou aqui, Arsênio. Ficou bom. Tá? E, o fato de nós estarmos um com o Senhor, então, irmãos, já migrando para a palavra de hoje, sobre o casamento, esse Espírito, então, precisa nos revelar a importância desses versículos aqui do começo de 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 a 25, que fala de nós tomarmos a cruz. Porque falar de casamento na vida da igreja, nós precisamos perceber que há uma grande luta e há uma grande concorrência com as ideologias atuais. É nítido pelo que vemos na televisão, na internet, no contato com as pessoas, a descrença e a falta de crédito na palavra de Deus em relação ao que o Senhor fala sobre o casamento, não é verdade? E nós como cristãos, como filhos de Deus, precisamos perceber que o nosso casamento, e que o casamento que alguns dos irmãos que aqui não são casados vão ter, precisa ter como base a palavra de Deus. E não as ideologias, as filosofias, a nova era, tudo que está acontecendo atualmente nesse mundo. E a primeira coisa no nosso casamento, mais do que nós termos certo tipo de ajuda humana, no que os homens escrevem, no que os homens indicam, é que o nosso casamento precisa estar pautado na cruz. A base dele é a cruz. Assim como o nosso viver cristão é a cruz. Então, irmãos, não podemos cansar de escutarmos acerca de escutarmos e falarmos sobre negar a vida da alma. São sinônimos. Tomar a cruz é negar a vida da alma. Se pararmos para ver os problemas que temos de relacionamentos, para quem é casado com seu cônjuge, para quem não é casado com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu colega de trabalho, com seu amigo da faculdade, é porque nós, mesmo sendo salvos, ainda temos muito de nós mesmos, não é verdade? O nosso velho homem, a nossa natureza selvagem, ela ainda muito quer agir, quer ter controle, quer ter as suas opiniões, quer abraçar o mundo, quer fazer. E daí, irmãos, invariavelmente, vai vir conflito. Vai vir problemas, vai vir discussões. Por isso que o Senhor quer nos aperfeiçoar na sua palavra. E o começo desse livro aqui, de 1 Coríntios, ele fala da cruz de Cristo. Nós sabemos os problemas que Coríntios tem, são 11. São 11 problemas tratados pelo apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios. E às vezes nós queremos dar ênfase só nos problemas. Mas precisamos perceber a maravilha desse livro, porque o apóstolo Paulo trata dele só com uma solução: Cristo. E esse crucificado. Sabe quando uma pessoa ela é especialista, por exemplo, esse exemplo eu gosto de dar. Quem é especialista em identificar dólar falso e dólar verdadeiro. Imagina quantas pessoas podem ter agora nesse mundo tentando falsificar o dólar. Essa pessoa ela não pode focar em tentar descobrir as formas como as pessoas vão fazer para falsificar o dólar. Ela tem que ficar boa em quê? No verdadeiro. Ela tem que se especializar, ficar craque
em como o dólar verdadeiro é. Então, irmão, acerca desses 11 problemas, e hoje nesse tempo atual que pode acrescentar mais milhares de problemas, somos todos diferentes, temos a nossa natureza, a nossa cultura, a nossa criação. Nós não podemos ficar perdidos, né? E até sem solução. Então, o Senhor deseja nos aperfeiçoar na sua palavra. E a solução para tudo isso é Cristo e esse crucificado. E a base do nosso casamento, então, de um casamento cristão na vida da igreja, precisa ser esse: Cristo e esse crucificado. Amém, Senhor Jesus. Porque o que as pessoas têm falado muito hoje é na questão do seu bem-estar e da sua alegria e da sua felicidade, não é verdade? Que você não é obrigado a sofrer, você não é obrigado a passar por limitações. E o casamento, nessa questão, é colocado como se fosse uma bola de ferro, né? Então, as pessoas querem que você seja feliz e que você então possa tomar decisões acerca do seu casamento no que for melhor para você. E aqui na igreja, irmãos, claro, precisamos de famílias, de casais alegres, felizes no espírito, no desfrute do Senhor. Mas mais do que sermos casais felizes, nós precisamos perceber o sentido do nosso casamento e por que Deus fez o homem e a mulher e os tornou uma só carne. Que é para fazer a vontade dele, que é para servi-lo. E diante dessa palavra de que o Senhor nos juntou para fazermos a sua vontade e para que ele tenha sentido nessa terra por meio das famílias, nós entramos no capítulo 7 de 1 Coríntios, acerca das orientações que Paulo fala sobre o casamento. Amém? Então, a garganta está seca. Acerca do casamento, Paulo começa no capítulo 7, já falando de forma bem determinante. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ponto final. O casamento, irmãos, é uma instituição divina. Quem bolou o casamento foi Deus. Olha só que legal. Ele foi planejado por Deus. Ele nasceu dos céus. E o casamento, para Deus, é um casamento heterossexual. Eu anotei essas palavras que elas são muito legais. Heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Quer que eu repita? Vou repetir. O casamento é uma instituição divina. Ele foi planejado por Deus. Ele nasceu nos céus. E para Deus, como está na Bíblia, um casamento é heterossexual, homem e mulher. Monogâmico, um homem e uma mulher somente. Monossomático, eles se unem em uma só carne. E indissolúvel, aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Amém? E agora o versículo que eu quero ler para vocês, que está em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Pode produzir. Só a primeira parte. Não, espera aí que eu anotei errado, não é isso não.
13:14? Foi lá? Ou é 3:14? Ah, não posso perder esse versículo, não. Espera aí. Não. Amém. Espera aí. É o que é digno de honra entre todos, é o matrimônio. Quer ver? (13:4). Perdão, foi um a mais. 13:4, João. A primeira parte só, parte A. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, irmãos, para Deus, digno de todos, de honra é o casamento. Então, essas virtudes, né, podemos dizer assim, do casamento, é o casamento que Deus propôs na Bíblia, e esse é o casamento que nós hoje vivemos e somos por Ele. Atualmente, nós temos, como eu já citei, todas essas ideologias que têm colocado, tirado o peso do casamento, onde as pessoas do mesmo sexo podem se casar, aonde já atualmente não é nem mais casal, né? Está sendo 3 pessoas, 4 pessoas vivendo juntas. E com esse peso de que você precisa ser feliz, não deu certo, parte para outra. Irmãos, isso tudo vem de encontro ao que nós aprendemos, vivemos. E nós precisamos então estar bem atentos ao que a palavra do Senhor fala. Paulo, de uma forma muito simples, fala, mas por causa da impureza, quer dizer, da fraqueza de cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ponto final. Então, isso é muito claro para cada um de nós e a gente precisa guardar, e nós precisamos guardar isso nos nossos corações, amém? Então, essa é a ideologia moderna que tem lutado contra o casamento, né? Tem colocado isso e a importância, então, também, os irmãos falaram nessa mensagem, o irmão Esdras falou nessa mensagem que me chamou a atenção, é a necessidade de nós lermos a Bíblia no que diz respeito ao casamento, lermos os livros que os irmãos nos disponibilizam acerca do casamento. Ele arriscou até falar que em relação à marca da besta ser na fronte, aqui, é porque atualmente temos lido cada vez menos, sendo mais estimulado por imagens, por som, né, pelo celular, enfim, televisão, e no celular em relação à internet, né, YouTube, as redes sociais, e isso tem tomado o nosso tempo, nos feito ler menos, e essa parte do nosso córtex frontal, ele vai perdendo a capacidade de absorção do que você lê. E espiritualmente falando, você fica desguarnecido. A palavra de Deus, que precisa ser nosso pendão, precisa ser nosso baluarte, nosso guia, por causa disso vai perdendo a sua força. E essas coisas, essas ideologias modernas vão entrando no lugar. E vai tomando conta. E nós somos então massificados, quer dizer, nós vamos com a multidão. O que estão pensando, o que estão falando, então eu já daqui a pouco estou concordando, e se brincar daqui a pouco você está até apoiando, né? Enfim, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Falo também com pesar, preciso ler mais a palavra do Senhor, tomar mais a palavra escrita e guardar ela no meu coração, para que a minha fronte de fato fique protegida, né, como um capacete da salvação. Amém? Então, continuando aqui, né? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido.
O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim o marido. E também, semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Aqui Paulo fala acerca do sexo. Temos tabus acerca desse tema, né? E muitos tabus também na igreja acerca desse tema. Posso me sentir desconfortável aqui também para falar desse tema. Nunca falei desse tema para os irmãos. Mas, irmãos, está na Bíblia. E se está na Bíblia, é para a nossa orientação e para a nossa salvação. Assim como quem instituiu o casamento entre homem e mulher foi Deus, o sexo, quem também instituiu, foi o próprio Deus. Então, o sexo não é algo impuro. O sexo no casamento. Mais uma vez, o que falam aí fora? Liberalidade. Não é verdade? Um prazer momentâneo. E esse negócio de sexo só no casamento, coisa de muito passado. Hoje em dia, as pessoas podem, à vontade, querer começar a sua vida sexual quando ela bem entender. Mas, irmãos, para Deus aqui é muito claro. O sexo é no casamento. E por isso que Ele fez isso. Porque o casamento para Deus é santo. Porque Ele separa um filho dele, uma filha dele, eles se casam e aí eles podem ter esse relacionamento. Então não há nenhum problema, irmãos, do sexo. No casamento ele é santo, abençoado por Deus. Abençoado por Deus. O problema é o sexo fora do casamento. Isso sim não agrada o Senhor, né? Então, aqui o apóstolo ele fala, né? Para você não privar a sua esposa, o seu marido, acerca disso, salvo por mútuo consentimento. Há situações em que a família está passando, e que um cônjuge está passando, que a igreja está passando, enfim, que há uma necessidade de você orar, jejuar, juntos, mútuo consentimento. Né? Também não vai falar, não, é só eu que eu quero saber disso e vou fazer. Não, mútuo consentimento. O fato de ser mútuo consentimento, irmãos, também é porque precisa haver uma comunicação. Um grande problema que nós temos no casamento hoje é por causa da falta de comunicação ou de uma comunicação com muitos ruídos, né? Minha mãe, se começar a falar japonês comigo, por incrível que pareça, irmãos, eu não vou entender, mesmo sendo descendente de japonês. E mesmo eu sendo brasileiro e falando português, mas posso falar uma linguagem que a Fernanda não vai entender. Então, nossa comunicação ela precisa ser mútua. E nessa questão do sexo precisa ser mútuo também o consentimento. Agora, acabou o período, irmãos, não precisa ficar mais nesse consentimento não, tá bom? Porque aqui a Bíblia é muito clara. Para que Satanás não vos tente. Irmãos, isso não é brincadeira. Muitos não. Alguns casamentos que nós escutamos falar que acabaram, infelizmente, na vida da igreja, alguns tiveram esse problema. E a tentação, ela é muito grande.
o homem é fraco. O homem, que eu falo, o gênero humano, né? Ele é fraco. E nós então precisamos lembrar disso. Temos fraquezas. Homem e mulher têm fraqueza. Tem a necessidade de ter prazer no sexo, porque Deus colocou isso no homem para o casamento. O exemplo que ele dá é bem legal também. É uma necessidade humana, assim como eu também tenho fome, assim como também eu tenho sede. O problema é que se eu tenho fome, eu não posso roubar comida. Está errado, não é verdade? Eu não posso chegar no restaurante e furtar. Eu não posso chegar no supermercado e furtar. Então a necessidade que nós temos, humana, de ter o prazer no sexo é no casamento. Isso não tem problema nenhum. Para Deus, mais uma vez, é santo, né? Então, irmãos, essa questão da incontinência é muito séria. O casal precisa estar bem alinhado acerca desse tempo que eles vão tirar, acerca do momento que eles estão vivendo, porque nós não podemos dar brecha para Satanás nisso. Nós não podemos, irmãos. Nós não podemos. Ninguém aqui pode falar e não. Satanás é astuto, conhece a nossa natureza caída, mais até do que a gente. Não é verdade? Então, nós precisamos saber lidar com isso. O casal, numa boa comunicação, juntos, precisa lidar com essa situação. Amém? Então, vamos continuar aqui. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Paulo, quando escreveu 1 Coríntios, ele ainda tinha muito forte esse conceito dele acerca de encorajar quem está solteiro ou viúvo a não se casar. Mas por quê? Porque ele fala aqui, sejam tais, versículo 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Porque como ele teve o dom de não casar, de fato ele sozinho é muito mais fácil e muito mais desimpedido ele está livre para servir o Senhor. Todas essas viagens que ele fez sozinho, não é verdade? É muito mais fácil. Ele não está preocupado com a esposa dele, ele não estaria preocupado se ele tivesse filho, ele não estaria preocupado, ele não precisaria. Então ele estava muito mais livre. Mas esse, irmãos, foi o dom de Paulo. E aí, só Deus e você sabem se você tem esse dom também. Eu já falei isso para a Fernanda, eu acho que hoje, nesse século, dificilmente alguém teria esse dom do apóstolo Paulo. Mas é entre essa pessoa e Deus. É um chamamento. É um chamamento, como nós lemos no versículo, é um chamamento, e aí é entre ela e Deus. Mas se você está muito claro que você não tem esse chamamento, então vai chegar um momento que você vai casar. Tá bom? Fique tranquilo acerca disso, mas também não vou falar agora acerca desse passo. Vamos continuar lendo, tá? Mas, por que eu falei que ele encorajava? Porque lá em 1 Timóteo, no final, então 1 Timóteo é uma carta que ele já está mais maduro. Ali, por exemplo, ele encoraja as jovens viúvas a se casarem. Aqui ele encorajou os viúvos a ficarem como estão. Mas lá ele já encorajou as jovens viúvas a se casarem. Então ele foi percebendo que não é fácil não, esse chamamento que eu tenho, ficar colocando para as pessoas, para ver se elas têm a graça de me acompanharem. Não é verdade? Tá bom? Então assim, por isso. Mas a preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, é o serviço ao Senhor. E já adiantando aqui, e relembrando o que eu falei, o nosso casamento é para satisfazermos a vontade de Deus.
temos uma alegria, uma tremenda satisfação de estarmos com o nosso cônjuge, de construirmos a nossa família, mas precisamos lembrar que o Senhor nos chamou para fazer a vontade dEle, para servi-lo. Mais do que felicidade, lembra, mais do que alegria, para servi-lo. Porque fazendo isso, nós de fato seremos alegres, felizes e satisfeitos, não é verdade? Tá bom? Vamos continuar aqui então. Versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Bom, nesses versículos agora, o apóstolo Paulo vai começar a tratar acerca do divórcio. E acerca do divórcio, o Senhor ele deixa muito claro na Bíblia o que ele pensa do divórcio. Primeiramente, Deus ele não queria o divórcio. Para Deus, por ele não tinha divórcio. Mas, sabemos, está escrito em Mateus, né, capítulo 19, dos versículos 4 ao 9, ali Jesus mesmo nos traz a palavra, porque acerca disso nós precisamos da palavra do Senhor, e o Senhor fala acerca da dureza do coração do homem. Por causa da dureza do coração do homem, então, o Senhor deixou, então, situações específicas acerca do divórcio, que são 3. Mas antes, vamos lá em Malaquias, só para falar essa questão de Deus, versículos muito belos. Malaquias está lá no finalzinho, né? É o último livro. Malaquias capítulo 2. Versículo 14, só a primeira parte, fala assim: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Nós casados, precisamos ir no cartório, né? Assinar lá, fazer a nossa certidão de casamento, com algumas testemunhas. Ali já é um momento de alegria, porque civilmente, né, diante dos homens, nós estamos casados, e os homens pedem testemunha para falar que naquele dia alguém estava lá para provar que você casou. Mas, irmãos, mais do que aquelas pessoas que estavam lá, mais do que o seu ato de pegar a caneta e botar teu nome no papel, o próprio Senhor, amém, o próprio Senhor foi testemunha da nossa aliança. O Senhor foi testemunha do meu e do casamento dos irmãos que aqui estão casados, e será testemunha daqueles que ainda vão casar, amém? E o versículo 16 também, a parte A, fala assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Aqui o repúdio, a palavra repúdio pode ser traduzida por divórcio mesmo. Ele odeia, irmãos, odeia. Porque o Senhor ele não quer ter motivo, por exemplo, como a nossa, como nosso marido, ele não quer ter motivo para que você se separe dele. Não há. E para ele teria que ser a mesma analogia acerca do casamento humano. Não haveria motivo para a separação. Não é verdade? Então, voltando lá para 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele também deixou muito claro: ordeno eu, mas não o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Amém? Versículo 12. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe
o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, vossos filhos eram impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então, assim, como o apóstolo Paulo já colocou uma condição aqui, né, vamos lá abrir em Mateus 19, vai falar da outra que é acerca do adultério. Que nós temos, irmãos, 3 situações em que o Senhor nos deixou acerca do divórcio. Esse que a gente leu, aí já volta a falar dele também, e o Senhor Jesus colocou aqui, né? Capítulo 19, versículo 4. Versículo 3, os fariseus. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, aqui mostra mais uma vez que não era assim desde o princípio, por Deus não tinha, mas nós vemos aqui a questão do adultério. Isso é muito sério, irmãos, diante do Senhor, né? Até aquela questão lá da incontinência está ligado a isso. Isso é muito sério diante do Senhor. O adultério, a traição, né, entre um casal cristão. Deus permite a questão do divórcio. Agora, é claro, nós não podemos descartar jamais o arrependimento, de ter esperança da graça de Deus agir no irmão e agir na irmã, seja quem cometeu esse ato, né? Deve ser um processo muito difícil, mas pela graça do Senhor nós temos experiências, nós temos casais que isso aconteceu no meio deles, e pela graça de Deus eles tiveram graça para voltar, e estão hoje mais uma vez juntos. Glória a Deus. Isso é uma vitória para o Senhor, né? Então, ainda tem essa situação, mas aí é uma experiência que esse irmão e essa irmã precisam ter diante do Senhor, né? Com uma ajuda da liderança da igreja, com os presbíteros da igreja ou com algum cooperador, por exemplo, pode ajudar nessa questão. Mas nós podemos ter esperança em saber que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que ressuscita os mortos. A sua vida tem poder para restaurar. E um coração contrito ganha o coração do Senhor. E pode ganhar o coração da outra pessoa também, né? Não há uma fórmula para essa situação. Não há uma fórmula para essa situação. É a graça do Senhor poder atingir o coração daqueles que se envolveram nisso, tá? Mas isso é uma. A segunda é o falecimento do cônjuge,
né? Assim como Paulo falou, o viúvo, por ele permanecia como está, mas se não aguenta, né? Se não tem esse dom que ele teve, pode se casar, né? Então o falecimento do marido ou da esposa também permite, cristão, né? É um irmão, tem que ser um irmão, né? Da parentela de Deus, eles podem se casar novamente, e esse que o apóstolo Paulo colocou aqui, do capítulo 7, de quando o casal o homem e a mulher já são casados, e um deles se torna cristão, se torna filho de Deus. E ele vive então com o marido ou com a mulher incrédula, né? Falar sobre isso é um pouco delicado, porque nós não, irmãos, jamais daremos margem para que algo aconteça de forma provocativa do irmão ou da irmã para que ele se separe. Precisamos ser sinceros de coração nessa situação, não é verdade? Não posso induzir, meu marido é cristão, não, meu marido é incrédulo, minha esposa é incrédula, e ele já falou para mim que não quer viver comigo, mas também você está transformando a vida dele no inferno, né? Então, não é assim. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Há necessidade de comunhão acerca dessa situação. Precisa ter comunhão e uma ajuda dos irmãos que estão à nossa frente disso, para que tudo seja pautado conforme a palavra do Senhor. O que aqui o apóstolo deixou claro é que, a situação então foi a tal ponto em que o marido incrédulo ou a esposa incrédula de fato não quer viver com esse irmão ou com essa irmã que ganhou o Senhor. Provas acerca disso, comunhão muito clara acerca disso, né? Uma comunhão com a liderança, mais uma vez. Então esse irmão e essa irmã, eles estão liberados para casarem se o marido e a esposa resolverem deixá-los. Resolver pedir o divórcio, resolver querer separar, resolver querer sair de casa, por exemplo. Então, nessa situação, esses dois também estão livres para poderem casar novamente. Tá? Irmãos, isso aqui é como a Bíblia nos diz. E é isso que nós precisamos guardar. São conceitos, são princípios que precisam estar na nossa fronte, nos afastando desse ataque maligno que há hoje em dia acerca do casamento, né? Então, que o Senhor nos dê graça para cultivarmos os nossos casamentos. Aquele que não está casado, guarde essas palavras no coração, porque um dia você vai casar, se você não tem o dom de Paulo. Você vai casar e precisa guardar esses mandamentos, essas palavras do Senhor, para que o seu casamento vá bem. Amém? Amém. E continuando aqui, então versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhante ao que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Amém. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Quer dizer, a forma como nós viemos para o Senhor precisa passar por uma cruz. Mas quando o Senhor nos une, irmão e irmã, né, marido com esposa, não há a mudança tal ou o abandono tal
que você pega a sua vida, joga ela para cima e agora, não, acabou e vamos fazer alguma coisa que nada ninguém fez. Não, venha, né, como ele fala aqui, ó, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. É para você começar a viver a sua vida comum do lar. Você precisa começar a viver a sua vida comum do lar. Por exemplo, aqui ó, no versículo 32. O que realmente eu quero é que estáis livres de preocupação. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, estando viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Então, irmãos, é como o Senhor nos chamou. Permanecemos como o Senhor nos chamou. E como você casou agora, que era o que o apóstolo Paulo, por exemplo, no 1 Coríntios aqui, capítulo 7, não queria, ele queria que todos nós tivéssemos o dom dele, mas agora nós precisamos ter esse equilíbrio, de cuidar das coisas do Senhor e de cuidar da nossa casa. Precisamos, irmãos, de fato ter esse equilíbrio, de cuidar das coisas do Senhor e de cuidar da nossa casa. Uma complementa a outra. O Senhor nos dê graça para equilibrarmos essas coisas. Precisamos dar atenção para a nossa casa, mas também precisamos servir o Senhor. E é muito belo um casal servindo o Senhor. Eu particularmente acho muito belo um casal servindo o Senhor. Os irmãos que servem na recepção, servem nas crianças, não sei, né? Enfim, temos vários serviços em que nós vemos os irmãos e as irmãs servindo e muitos são casados. É muito belo isso diante do Senhor, diante da igreja. É um encorajamento que eu quero passar para quem é para quem é recém-casado. Quando somos solteiros, temos mais tempo, somos mais livres, servimos mais o Senhor. E muitas vezes casamos e sumimos. Então, fica o encorajamento. Claro, precisamos entender como igreja que agora há um equilíbrio que precisa acontecer com esse casal. Eles precisam cuidar um do outro, da casa deles. Mas, irmãos, a igreja também precisa de vocês. A igreja precisa de vocês. Temos grande satisfação e alegria em servir o Senhor. A preocupação do apóstolo Paulo aqui era essa. Ele queria que quem fosse solteiro, viúvo, não se casasse para servir o Senhor. Não era só por ser desse jeito, não. Porque ele queria que o evangelho do Senhor propagasse. Ele queria que as igrejas fossem edificadas. Só que agora que casamos, nós não perdemos essa missão. Ainda permanecemos com ela. Precisamos pregar o evangelho, edificar a igreja, servir os irmãos nos diversos serviços que existem na igreja, como casais, e que o Senhor dê essa graça para nós, trazermos esse equilíbrio para a nossa família e para a igreja, para a vontade do Senhor. Amém? Então vamos permanecer naquilo em que fomos chamados. Porque, irmãos, por preço nós fomos comprados. Amém? É isso aí. Essa é a primeira parte. Semana que vem é a parte 2. Vai continuar esses versículos do capítulo 7 aqui. Tá bom? Trazer mais itens práticos para os irmãos. Aqui foi bastante itens doutrinais, mas é importante nós todos sabermos disso, irmãos. Todos sabermos disso e colocarmos isso como um bom depósito na nossa vida. Tá bom? Jesus é o nosso Senhor.